Olá, pessoal! Retornamos agora para o nosso bloco de número 2 e já vamos partir para tratar sobre convênios, certo? Vamos aqui já para os slides. Nós concluímos fazendo as considerações finais aqui sobre consórcios públicos, quando focamos em contratos de rateio para finalizar o bloco. E vimos aqui agora, e vamos ver agora convênios e instrumentos congêneres. Vamos lá! Embora a expressão contrato administrativo, no sentido amplo de acordo de vontades, ela também abranja convênios, os convênios são instrumentos que possuem peculiaridades. Portanto, quando eu falo de contrato administrativo, eu também estou abrangendo necessariamente os convênios, né, porque ele fala em sentido amplo com acordo de vontades, só que os convênios, quando comparados aos contratos, eles possuem algumas peculiaridades. Um convênio em sentido amplo. Convênio em sentido amplo, nós temos acordos despidos de interesses lucrativos, certo? Olha a primeira distinção aí relacionada ao contrato, por exemplo. Acordos despidos de interesses lucrativos, firmados entre pessoas administrativas em si, ou entre elas e particulares, porque sim, o convênio também pode ser firmado entre um ente federativo, por exemplo, e um particular. É fundamental a cooperação, fundamental a ação conjunta ou comum para o atendimento de um interesse público. Então, é um acordo de vontades sem finalidade lucrativa, é uma cooperação entre ou pessoas administrativas entre si ou entre elas e particulares, com a finalidade de atender um interesse público. A regra geral é que não é necessária a realização de licitação para a formação do convênio. Esta é a regra geral. Excepcionalmente, quando firmados com entidades privadas, ok? E aqui envolve, portanto, os particulares, faz-se necessário um processo seletivo em respeito ao princípio da impessoalidade. Aí, neste caso aqui, vai ser utilizado o chamamento público. Portanto, via de regra, não é necessário um processo licitatório para a formação de um convênio, mas quando eu estiver diante de um convênio entre um ente da administração pública e um particular, em razão aí do princípio da impessoalidade e havendo aí, né, mais de um interessado para aquele objeto, eu deverei fazer um chamamento público a fim de formalizar esse convênio. Nós temos ainda a orientação normativa da AGU número 45 de 2014, que estabelece que as alterações nos convênios com entidades privadas estão submetidas aos mesmos limites dos contratos administrativos. Então, embora não haja uma determinação legal acerca especificamente dessa limitação de alteração, nós temos a orientação normativa da AGU, número 45/2014, que estabeleceu que as alterações dos convênios, porque elas podem haver, estão, sobretudo, se eu estou diante aqui de convênios com entidades privadas, estão submetidas aos mesmos limites dos contratos administrativos. Portanto, temos aqui de maneira que a gente consiga sintetizar o que acabou de ser dito. Nós temos que, embora a expressão contrato administrativo, né, em sentido amplo, por que em sentido amplo? No momento que, na circunstância que contrato administrativo, ela traz para a gente a ideia de acordo de vontades. Então, embora a expressão contrato administrativos, ela também abranja o convênio, né, a ideia de convênio, que também é um acordo de vontades, nós temos que convênios, quando comparados aos contratos administrativos, possuem algumas peculiaridades, que foram as peculiaridades que nós destacamos aqui quando falamos sobre convênios em sentido amplo, porque são acordos que são despidos de interesses lucrativos, o que é a primeira grande diferença dos contratos, porque nos contratos administrativos há ali é firmado um contrato com um particular, o particular presta um serviço e existe uma contraprestação por parte da administração pública que paga por aquele serviço ou que paga por aquele bem que foi adquirido através daquele contrato. Então, há uma finalidade lucrativa não da administração, mas há uma finalidade lucrativa daquela parte contratada pela administração pública. No caso do convênio, não há essa finalidade. Há uma cooperação, uma ação conjunta ou comum para atendimento de interesse público.
E lembrando aqui que a regra geral é que não é necessária a realização de licitação, excepcionalmente será realizado um chamamento público em respeito ao princípio da impessoalidade, quando firmados esses convênios entre um ente da administração pública com entidades privadas. Aí deverá ser feito um processo seletivo, algum processo seletivo, um chamamento público, não uma licitação propriamente, mas o chamamento público, algum processo seletivo será realizado. E no que diz respeito às alterações desses convênios, nós vimos aqui que as alterações elas são possíveis, elas são legítimas, mas a lei não determina essa limitação. E aí, portanto, diante dessa ausência, dessa lacuna, nós temos a orientação normativa da AGU, a orientação normativa 45 de 2014, que nos diz que essas alterações irão respeitar os limites que são previstos lá pela lei para os contratos administrativos que nós estudamos na aula passada, né? Quando tratamos sobre contratos administrativos, a gente estudou os limites dessas alterações, certo? Vamos seguindo. A obrigatoriedade de chamamento público pode ser excepcionada pelo ministro de Estado ou dirigente máximo da entidade administrativa pública federal. Em quais situações? Então, temos, portanto, que, via de regra, para firmar um convênio, não é necessário a realização de um processo licitatório. Excepcionalmente, será feito um processo seletivo, um chamamento público, quando o convênio for firmado entre um ente da administração pública e um particular. Agora, nós vamos ver as hipóteses onde pode ser as exceções, né? Portanto, as exceções para a realização desse processo seletivo, as exceções para a realização desse chamamento público. Em quais circunstâncias elas são excepcionadas, né? Vamos lá. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracteriza situação que demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse pelo prazo máximo e improrrogável de 180 dias, a gente pode fazer um paralelo aí aos contratos emergenciais da administração pública que tem esse mesmo prazo de até 180 dias. Então, diante aí de uma circunstância de calamidade pública, de emergência, eu posso sim excepcionar e manter aquela relação, manter aquele convênio, um contrato de repasse, nesse caso aqui nos interessa o convênio propriamente, pelo prazo máximo improrrogável de 180 dias, contados da emergência ou da calamidade. Temos ainda para a realização de programas de proteção de pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a segurança. Neste caso, nós temos mais uma situação quando a obrigatoriedade de chamamento público pode ser excepcionada, mas o será pelo ministro de Estado ou dirigente máximo da entidade administrativa pública federal que está firmando ali aquele convênio. Diante dessa circunstância, se há um convênio para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a segurança, também restará excepcionada essa obrigatoriedade do chamamento público. E temos ainda nos casos em que o projeto, a atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de repasse já será realizado adequadamente mediante parceria com a mesma entidade, ou melhor, já será adequadamente mediante parceria com a mesma entidade há pelo menos 5 anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas, certo? Então, ele vai ser realizado com a entidade que já tem algum tipo de parceria precedente, algum tipo de parceria anterior, e nesse caso aqui há pelo menos 5 anos, e não teve qualquer problema nas suas respectivas prestações de contas. As prestações de contas foram aprovadas. Neste caso, eu também posso excepcionar a obrigatoriedade de realização do processo seletivo e firmar esse convênio de forma direta, certo? Vamos seguindo. Portanto, diante do que nós acabamos de falar, é correta a assertiva. A regra geral é a ausência de licitação para a celebração de convênios administrativos, diferentemente do que ocorre com os contratos administrativos comuns. Corretíssima aqui essa assertiva, porque a regra geral, sim, é a ausência de licitação. Agora, convênio em sentido estrito.
né, termo de execução descentralizada e contrato de repasse. Bom, o que é o convênio em sentido estrito, né? Nós vimos aqui as considerações sobre o convênio em sentido amplo. Agora, o que é o convênio em sentido estrito? O que é esse instrumento propriamente? É um acordo que disciplina a transferência de recursos financeiros e tenha como partícipes entes da administração direta e indireta, ou ainda entes da administração direta e indireta e entidades privadas sem fins lucrativos. Deve haver interesse recíproco, regime de cooperação mútua e esses recursos financeiros utilizados apenas para os fins previstos no convênio. Recapitulando, portanto, o convênio é um acordo que disciplina a transferência de recursos financeiros e tem como partícipes entes da administração direta ou indireta, ou ainda entes da administração direta e indireta com particulares, mas sem fins lucrativos. Interesse recíproco, regime de cooperação mútua, essa também é a premissa quando a gente estuda lá convênios em sentido amplo, né? Esse acordo, esse regime de cooperação com uma única finalidade e recursos financeiros utilizados apenas para os fins previstos nos convênios, certo? Não pode fazer um desvio para utilização em um convênio distinto, inclusive, né? Ainda que seja legítima a utilização, mas os recursos financeiros que são repassados, que são transferidos, eles apenas podem ser utilizados para os fins no convênio que ele é firmado. Então, eu tenho ali aquele repasse para um convênio X, eu só posso custear eventuais despesas com aquele recurso que foi transferido para aquele convênio específico. Vamos seguindo. E o que é o termo de execução descentralizada? Termo de execução descentralizada é o ajuste de transferência de crédito de órgão da administração pública federal, direta ou indireta, para outro órgão ou entidade entidade federal da mesma natureza. Portanto, termo de execução descentralizada é o ajuste de transferência de crédito de órgão da administração pública federal, direta ou indireta, para outro órgão ou entidade federal da mesma natureza. Aqui eu não tenho objetivos comuns, eu tenho apenas um termo que vai transferir créditos, certo? Isso aqui eu estou diante, portanto, de um instrumento congênere, não é o convênio propriamente, mas é um instrumento congênere. E tenho ainda o contrato de repasse, ajuste de descentralização de crédito entre órgãos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, com a finalidade específica, que é para a execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução de objeto previsto em plano de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática. Então, nós vimos aqui essas três espécies, temos o convênio em sentido estrito, o termo de execução descentralizada e o contrato de repasse. Lembrando que o termo de execução descentralizada ele está bem ali restrito à transferência de créditos, certo? Entre órgãos que compõem aí esse mesmo ente federativo e tem uma mesma natureza. E nós temos ainda o contrato de repasse, né? O contrato de repasse, que é esse ajuste, é um acordo que é firmado entre os órgãos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Aqui a gente está falando sempre no âmbito federal, certo? No âmbito da União, para a execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução de objeto previsto em plano de trabalho. Um objeto previsto lá num convênio que foi firmado, num plano de trabalho que foi firmado, respeitada fielmente a classificação funcional programática, respeitada aí a programação do orçamento que foi designado, ok? Bom, temos ainda algumas observações que a gente vai destacar aqui sobre o decreto 6.170. O Decreto Federal 6.170 veda a celebração de convênios entre órgãos e entidades da própria administração pública federal, já que nesse caso o correto seria
termo de execução descentralizada. O mesmo decreto também veda a celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido durante os últimos 3 anos atividades referentes à matéria objeto do convênio ou contrato de repasse, bem como aquelas que em suas relações anteriores com a União tenham incorrido pelo menos em uma das seguintes condutas. Vamos ver aqui quais são essas condutas: omissão no dever de prestar contas, descumprimento injustificado do objeto de convênio ou congêneres, desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ocorrência de dano ao erário e prática de outros ilícitos na execução de convênios ou congêneres. Então, nós temos aqui que o Decreto Federal 6.170 de 2007, aquele que também nós estudamos lá para a regulamentação dos consórcios públicos, ele veda a celebração de convênios entre órgãos e entidades da própria administração pública, porque neste caso o instrumento correto, o instrumento adequado é o termo de execução descentralizada. Vimos também que esse mesmo decreto, ele veda a celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, mas que não tenham comprovado o desenvolvimento durante os últimos 3 anos das atividades que estão ali referidas no convênio, referentes à matéria do objeto do convênio. Então, ela tem que comprovar que ela tem, sim, uma expertise naquela área, ela tem uma execução, ele desenvolve aquela matéria específica que está sendo ali firmada no convênio. E mais, também veda que seja firmado o convênio com aquelas entidades que, em relações anteriores, tenham incorrido em pelo menos uma dessas condutas aqui: omissão do dever de prestar contas, descumprimento injustificado do objeto de convênio ou congêneres, desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ocorrência de dano ao erário e prática de qualquer outro ilícito na execução desses convênios ou instrumentos congêneres. Ok? Vamos seguindo. Ainda sobre o decreto, ele também veda a celebração de convênio e contrato de repasse cuja vigência se encerre no último ou no primeiro trimestre de mandato dos chefes do Poder Executivo dos entes federativos. Temos, portanto, que esse decreto ele também veda a celebração de convênios e contratos de repasse, cuja vigência se encerre no último ou no primeiro trimestre de mandato dos chefes do Poder Executivo dos entes federados, certo? Bom, já caminhando aqui para o final do conteúdo de convênios, e a gente já vai daqui a pouquinho responder aqui, a gente vai discutir o gabarito de algumas questões, a gente já vai aqui tratando sobre os convênios e execução dos recursos transferidos, de que maneira esses recursos devem ser executados. Deverá conter nos contratos celebrados a conta dos recursos de convênios e congêneres, cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos instrumentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades concedentes e dos órgãos de controle interno e externo. Também constitui cláusula necessária em qualquer convênio a indicação da forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente e a vedação para o conveniente estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais. E ainda, a aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado. Eu estou dizendo, portanto, que não é exigida a realização de licitação, certo, propriamente, mas se eu estiver diante aí da aquisição de produtos, da contratação de serviços, devem ser observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade aqui também, devendo também ser realizada uma cotação prévia daquele serviço, uma cotação prévia daquele bem, para que a eficiência ao final ali, seja a economicidade, a eficiência, seja reste aí festejada quando da aquisição por essas entidades, certo?
Vamos lá. Bom, agora, conforme eu já havia dito, a gente já vai iniciar a correção de algumas questões aqui sobre essa temática de consórcios públicos e de convênios. Questão 1. Pelas obrigações assumidas por consórcio público, a. Nos termos da lei, respondem solidariamente os entes públicos consorciados, observadas as disposições no seu estatuto. B. Responde subsidiariamente o ente público líder do consórcio. C. Respondem pessoal e subsidiariamente os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio, observadas as disposições do seu estatuto. D. Respondem subsidiariamente os entes públicos consorciados. E letra E. Nos termos da lei, respondem pessoal e solidariamente os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio, observadas as disposições do seu estatuto. Bom, nós discutimos isso lá, acho que no segundo ou terceiro slide, quando falamos sobre as responsabilidades, né? Qual é a regra do jogo quando o assunto é a distribuição de responsabilidade aí entre os entes federados, entre esses entes que compõem, entre os entes federados e perante, portanto, ao consórcio público. Nós já discutimos isso. Diante do que a gente já discutiu acerca do tema, certamente vocês já conseguem responder aqui essa primeira questão. E temos, enquanto gabarito, resposta D é a resposta correta. O que é que está equivocado na assertiva A? A responsabilidade solidária. Não é solidária, certo? Nos termos da lei, responde solidariamente os entes públicos consorciados, observadas as disposições do seu estatuto. Nós sabemos que existe aí uma possibilidade de responsabilização solidária. Nós vimos isso lá no início da aula, ou melhor, no início do bloco, quando começamos a tratar sobre convênios, mas aí é uma responsabilidade entre os entes, até que não seja possível identificar a quota parte de responsabilidade de cada um. Então, a assertiva não nos diz isso, portanto, ela está errada. Responde subsidiariamente o ente público líder do consórcio, em momento nenhum nós falamos sobre isso. C. Responde pessoal, não, a gente já cortou aqui, em nenhum momento a gente falou sobre responsabilidade pessoal também. E letra E, respondem pessoal, cortamos também, porque em nenhum momento nós discutimos aqui sobre uma possibilidade de responsabilidade pessoal, certo? Portanto, o correto é a letra D. Respondem subsidiariamente os entes públicos consorciados. Passemos agora para a nossa segunda questão. Os consórcios públicos são um instituto relativamente recente, representando uma outra vertente em relação aos mais antigos consórcios administrativos. Referido instituto, tal como atualmente regulado pela legislação federal 11.107 de 2005, letra A. Possui uma governança extremamente complexa em decorrência da obrigação de participação da União como ente consorciado sempre que estiverem consorciados ao menos 2 estados ou um estado e um município situados fora do território correspondente. Letra B. Constitui uma alternativa de prestação de serviços públicos utilizada em substituição a contratos de concessão, tendo como diferencial a possibilidade de outorga da titularidade dos serviços de um ente federativo para uma entidade privada consorciada. C. É obrigatoriamente constituído como pessoa jurídica de direito público, mediante prévia autorização legislativa, não admitindo o estabelecimento de vínculo jurídico com entidades privadas para compartilhamento de recursos financeiros. É obrigatoriamente constituído por pessoa de direito público. Nós vimos isso também. D. Demanda prévia celebração de contrato de rateio, entre os entes públicos e os concessionários privados consorciados, com a definição clara das responsabilidades pelos investimentos demandados para a execução do seu objeto. E letra E. Permite a gestão associada de serviços públicos pelos diferentes entes federativos, com a possibilidade de conjugação de recursos fiscais, podendo o consórcio público ser contratado com dispensa de licitação por entidades da administração indireta dos entes consorciados. Também vimos aqui cada uma desses temas aqui que estão inseridos nessas assertivas. Se vocês conseguirem pensar um pouquinho assim, vocês conseguem responder, conseguem gabaritar também essa questão. Vamos partindo aqui já
porque nós estamos avançando para o final do bloco e também, portanto, para o final da aula. Então, já vou partir para vocês, mostrando para vocês o nosso gabarito, que é a letra E, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 11.107 de 2005. E vamos aqui entender por que as assertivas anteriores estão erradas. Veja, a letra A está errada quando fala ao menos 2 estados ou um estado e um município situados fora do território correspondente. Não, a lei fala o seguinte: a União, e nós vimos isso, somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujo território sejam situados os municípios consorciados. A letra B está errado porque não há que se falar em outorga para entidade privada, certo? E é exatamente o que ela nos diz. A letra C está errada porque fala que é obrigatoriamente constituído como pessoa jurídica de direito público, quando nós vimos que poderá também ser como pessoa jurídica de direito privado. Quando ela for pessoa jurídica de direito público, ela será na forma de associação pública, também chamada de autarquia multifederativa, certo? Então, também está errada essa letra C. E a letra D está errada porque diz que demanda prévia à celebração de contrato de rateio. Não. O que é exigido previamente é o protocolo de intenções. O contrato de rateio é para transferência de recursos dos entes que já estão consorciados, certo? Mas o protocolo de intenções, este sim, ele deve ser prévio. Ele é um requisito prévio para a formação do consórcio. E, portanto, temos que o correto é a letra E, conforme artigo 2º, parágrafo 1º, conforme eu também já havia dito para vocês. Passemos agora para a nossa questão 3. Os consórcios públicos previstos na Lei 11.107 de 2005 poderão ser contratados pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados por meio de licitação. Aqui a gente já sabe que está errada, certo? Era uma questão de certo ou errado, de verdadeiro ou falso. Nós temos aqui que ela está errada, porque nós vimos que será através de dispensa, né? Nós vimos aqui, portanto, o artigo 2º da Lei 11.107, que diz o seguinte: os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público dependerá, inciso 3, poderá ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciadas, dispensada a licitação. Quando eu falo de dispensada, a entidade ela deve dispensar. Nós temos as hipóteses de licitação dispensável, onde há uma análise aí de discricionariedade, e licitação dispensada, quando a lei determina que ela deve ser dispensada. E esta aqui é uma hipótese de licitação dispensada. Por isso e, portanto, está errada a assertiva que diz que os consórcios públicos poderão ser contratados pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados por meio de licitação, certo? Questão 4, também de verdadeiro ou falso, de correto ou errado. Nos moldes da Lei 11.107 de 2005, o consórcio público é contrato administrativo multilateral firmado entre entidades federativas para a persecução de objetos comuns, resultado na criação de uma nova pessoa jurídica de direito público, caso em que recebe o nome de associação pública ou de direito privado. Corretíssimo. Tudo que nós estudamos acerca do conceito de consórcios públicos, né, acerca do que é qual é quais os contornos do consórcio público, qual é a dinâmica do consórcio público, e também o que diz exatamente, além de ser resultado do que a gente já estudou, também é o que diz exatamente o informativo de jurisprudência 577 do STJ. Eu trouxe aqui para vocês esse recorte. Nos moldes da lei, é possível conceituar consórcio público como contrato administrativo. Perceba que é exatamente o informativo de jurisprudência número 577 do STJ. Consórcio público como contrato administrativo multilateral, firmado entre entidades federativas para a persecução de objetivos comuns, resultando na criação de uma nova pessoa jurídica. E aí continua: a grande novidade dos consórcios públicos regidos por essa lei é que, atualmente,
A celebração de contrato resulta na instituição de uma nova pessoa jurídica com personalidade distinta da personalidade das entidades, das entidades consorciadas, certo? Vamos seguindo. Quinta questão. A gente vai trabalhar aqui também com a outra questão de múltipla escolha. De acordo com a lei de consórcios públicos, é nula a cláusula do contrato de consórcio que estabeleça que o ente da federação consorciado promova, em relação ao consórcio público, a cessão de usos de bens públicos, b, a cessão de direitos operados por força de gestão associados de serviços públicos, c, a doação de bens móveis e d, contribuições financeiras ou econômicas em geral. Eu já vou partir aqui para o gabarito da questão, porque é exatamente a letra da lei, artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 11.107 de 2005. É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas em geral, diante da federação, salvo, aí veja que a gente tem aí as possibilidades onde não irá ensejar a nulidade. Então, portanto, a quinta e última questão que nós vamos trabalhar hoje, o gabarito é a letra D, contribuições financeiras ou econômicas em geral, certo? Bom, gente, nós encerramos aqui a nossa aula sobre consórcios públicos e convênios e instrumentos congêneres, recapitulando que nós fizemos aqui um recorte, porque é um tema que, se comparado com licitações, comparado com contratos, ele é realmente menor, mas também tem muito o que ser dito. Então, para otimizar, para ser factível que a gente trabalhasse ele em uma hora a aula, a gente partiu aí de questões de concurso, fazendo esses recortes dentro do tema específico de consórcios e de convênios, fazendo recortes a partir de questões de concurso, né? De que maneira os concursos encaram esses temas. E daí é o que interessa para vocês, porque este é o objetivo de vocês aqui neste curso, certo? Mais uma vez, eu me ponho à disposição. Me coloco aqui à disposição minhas redes sociais. Na verdade, a minha rede social, @professora Caroline Argolo. Se eventualmente tiver alguma dúvida, quiser se comunicar comigo, pode encaminhar via direct, que assim eu respondo assim que possível. Às vezes demora um pouco em razão do volume, mas sempre respondo, não deixo ninguém sem resposta, certo? Então, podem me encaminhar qualquer tipo de questionamento, que se eu puder ajudar, eu farei o possível para tanto. Mais uma vez aqui, recomendo que vocês, além de responder mais uma vez a essas questões e revisar esse tema, né? Esse recorte que nós fizemos hoje, os slides, eu vou deixar disponível para vocês. Então, responder novamente essas questões, responder outras questões acerca desse tema, porque, mais uma vez, eu repito aqui para vocês, porque eu falei na aula sobre contratos, e é algo que eu falo sempre, a forma, com certeza, que vai dar, não existe uma fórmula perfeita, nem existe uma fórmula que cabe para todos, mas existe aqui uma tendência, pelo menos, de que a resolução de questões, ela traz para a gente uma segurança maior, né, um domínio maior do conteúdo que é estudado, né? A forma que a gente consegue fixar esse conteúdo é a partir da resolução de questões. Então, se tem uma dica que eu posso deixar, é para que vocês façam aí, resolvam infinitas questões sobre esse tema. Tudo bem? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.